O final do tempo. Amém? Louvado seja o Senhor. Eu queria começar a mensagem dizendo para os irmãos o seguinte: 3 perguntas, que é para a igreja e para mim também. Para os irmãos e para mim. Amém? Então, a primeira pergunta: quem é Cristo? Segunda pergunta: o que ele fez por você? A terceira pergunta: o que ele espera de você? Eu queria ler Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Colossenses, capítulo 1, versículo 13 diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia. Queria convidar a igreja para ficar de pé e a gente lê e orar o versículo 13. Amém? Amém. Ele nos libertou. Amém. Ele nos libertou. Amém. 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 Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, eu não sei como você chegou na reunião hoje. Eu não sei se alguma situação está te prendendo, ou alguma preocupação está te prendendo. Mas uma coisa eu sei, ele já te libertou. Ele já te libertou. Às vezes uma situação que você está passando difícil, que você acha que não vai conseguir, mas ele está falando para você e para mim, eu já te libertei. Esse Senhor é um Deus libertador. Ele é capaz de nos libertar de todo o império das trevas. Tudo aquilo que nos traz medo, tudo aquilo que nos traz algum tipo de sentimento. O Senhor é maravilhoso, irmãos. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus. Então, esse Senhor, ele veio e nos transportou, ele nos libertou desse império. E nos colocou aonde? Na igreja. Ele nos colocou no melhor lugar. Ele não nos deixou aí, tirou dali, mas não sabe para onde vai. Não, ele nos deu um lugar. Ele nos colocou no lugar. Louvado seja o Senhor por isso. Senhor Jesus. E quando ele estava aqui na terra, irmãos, ele falou algo para nós, uma parábola. Ele falou várias parábolas, ele falou muita palavra, ele falou palavras maravilhosas. Mas nessa noite, o Senhor me deu uma porção para me trazer para os irmãos. Então, nessa noite, eu quero ser fiel naquilo que o Senhor me deu. Senhor Jesus, em Mateus capítulo 13, Mateus capítulo 13, a partir do versículo 1, diz assim: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. De muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho,
e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou. E porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então aqui a gente vai ouvir agora a explicação que o Senhor deu para os discípulos, em particular. Ele diz assim, a partir do versículo 18, diz assim: Atentei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Esse frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Agora eu queria ler para os irmãos o que a versão Restauração fala para nós sobre essa explicação, através dos irmãos. Amém? Louvado seja o Senhor. Então aqui, no versículo 3, diz assim, que eis que o semeador saiu a semear. O semeador é o Senhor Jesus. Ele saiu a semear. Amém? E no versículo 4 diz assim, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Semeou o quê? A palavra de Deus. Tá certo? As sementes são a palavra de Deus, a qual contém o Senhor como vida para nós. A beira do caminho se refere a lugar endurecido pelo trânsito e difícil penetração para as sementes. O lugar à beira do caminho representa um coração endurecido pelo trânsito mundano, o qual não consegue abrir-se para entender, para compreender a palavra do reino. Alguns irmãos aqui moraram na roça, né? Fazenda. Então, na fazenda, geralmente o gado passa sempre num lugar só, faz um trilho. Assim? E aonde aquele gado pasta, nasce alguma coisa? Não nasce, né? Fica pisoado ali. Pode cair o que for ali, semente, que não nasce. Por quê? Porque tem um trânsito que passa nele, que impede ele, aquele solo, de produzir. Assim também é o coração, quando está nessa posição, à beira do caminho. A palavra vem, o Senhor fala a palavra, mas por causa do meu coração estar nessa posição, eu a recebo, mas o que acontece? Eu não compreendo. Aí o irmão chega para mim e fala assim, irmão, mas que palavra maravilhosa. Compartilha comigo. Não lembro. O irmão, foi muito bom, mas eu não lembro. As aves dos céus representam que é um maligno. Ele veio e tira. Ele arrebata do nosso coração. Versículo 5. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca. Então nós vamos ver a explicação. Os lugares pedregosos, que não têm muita terra, representam um coração superficial, na questão de receber desse coração. Estão as pedras, pecados ocultos, desejos pessoais, interesses próprios, autocomiseração, que impedem a semente de criar raízes ali. Automeração quer dizer autocompaixão.
Essas pedras, irmãos, sabe o que representam? Mágoas. Muitas mágoas no coração. Quero dar outro exemplo também sobre a questão de lavoura, né? Quem é agricultor sabe. Quando você prepara o solo, e lugar que tem muita pedra, quando você planta, de longe você vê a diferença. Onde a terra é boa, ela produz de uma forma. E é a mesma semente. E onde tem terra, tem muita pedra, ela produz diferente. As cores das folhas ficam diferentes. O tamanho fica diferente. Tudo é diferente por causa das pedras. Então nós precisamos perguntar para o Senhor como que está o nosso coração. Ainda mais, ele diz assim, ó, a explicação do versículo agora é 6. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raízes, secou-se. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Senhor Jesus, o sol com seu calor abrasador representa a aflição ou a perseguição. Esse calor abrasador faz secar a semente que não tem raiz. O calor do sol é para o crescimento e amadurecimento da plantação. O que ocorre quando a semente está bem enraizada? Mas, por causa da falta de raiz, o calor do sol, que deveria causar crescimento e amadurecimento, torna-se um golpe mortal para a semente. Os espinhos representam a ansiedade e a sedução das riquezas, que sufocam completa a palavra, impedindo ter no coração e tornando-a infrutífera. Ó Senhor Jesus. Irmãos, olha só o que o Senhor está fazendo para mim e para você nessa noite. Relembrando cada um de nós de todo esse solo. Ele deu o exemplo de 4 tipos de solo no nosso coração. E por último, o solo que é a boa terra. Ó Senhor Jesus, vamos ler a boa terra. A boa terra representa o bom coração, não endurecido pelo trânsito mundano, sem pecados ocultos e destituído da ansiedade do mundo e das seduções das riquezas. Tal coração cede cada centímetro do seu terreno para receber a palavra. Irmãos, esse coração cede cada centímetro do seu coração para receber a palavra. Meu desejo e a oração que eu durante toda essa semana é que o Senhor nos conceda essa graça de ceder cada centímetro do nosso coração para receber essa palavra nessa noite, para desfrutar de tudo que Ele quer falar para nós. Amém? Jesus é o nosso Senhor. Que o Senhor possa encontrar o meu coração e o coração dos irmãos nessa boa terra, cedendo cada centímetro para Ele. Oh Senhor Jesus, para que Ele possa produzir tudo aquilo que Ele deseja e anseia em cada um de nós. Louvado seja o Senhor. Coração, irmãos, que esteja receptível àquilo que o Senhor quer falar. Um coração aberto, um coração atento para ouvir. Amém? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Foi por isso, irmãos, que o Senhor nos salvou. Olha o que o Senhor fala para nós em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, isso é maravilhoso. Fala para o irmão do lado: eu fui chamado. Eu fui chamado. Eu fui eleito. Senhor Jesus, você é uma raça eleita. Isso não é maravilhoso, irmão? Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Você é escolhido, irmão. Você está nessa noite aqui porque você é um escolhido. Você é uma escolhida. Eu sou escolhido. Irmãos, olha que maravilhoso. É propriedade
exclusiva. Você já imaginou isso? Você ser exclusivo dele. É dele. Eu sou dele. Nós somos uma propriedade exclusiva dele. Nós somos sacerdócio real. Você é um sacerdote para levar a palavra para as pessoas. Ele falou para proclamar, para você falar de tudo que eu tenho falado para você, de toda a vida que eu tenho dispensado para você, de toda essa semente que foi semeada no seu coração. É para produzir vida, para salvar pessoas. Senhor Jesus, você é algo de propriedade exclusiva de Deus. Irmãos, isso não é maravilhoso? E com um objetivo: proclamar, falar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós pertencemos ao Senhor, irmãos. Nós somos dele. Senhor Jesus, isso não é maravilhoso? Senhor Jesus, você, sacerdócio real, você faz parte da realeza. Você faz parte da realeza. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, você é uma propriedade adquirida e possuída pelo nosso Deus. Não é maravilhoso? Senhor Jesus. Eu queria ler mais um versículo com os irmãos, que está em Tito. Tito. Senhor Jesus. Tito capítulo 2, versículo 11. Eu queria que os irmãos pudessem ler para mim esse versículo. Só os irmãos, por favor. Portanto, a graça de Deus... Amém. Agora as irmãs, por favor, versículo 12. Agora todos nós juntos, vamos ler o 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Versículo 14. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de reunirmos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Um povo exclusivamente seu. Você é exclusivo do Senhor. Você é único. Irmão, se você olhar, as suas digitais, em todo esse mundo nosso, né? Toda a terra, se você for olhar a sua digital, ela é única. Não tem ninguém com a mesma impressão digital sua. Isso não é maravilhoso? Você é exclusivo dele. Não tem ninguém igual a você. Você para ele é insubstituível. Eu sou insubstituível para ele. Ó Senhor Jesus. Amém. Por isso, irmãos, essa é a vontade do nosso Pai. Ele nos constituiu sacerdote. Ele nos chamou para que eu e você pudéssemos pregar o Evangelho, salvar as pessoas. E isso é o desejo do coração de Deus. E aqui, no versículo 14 diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Irmãos, o que é a graça? No passado, os irmãos nos ajudaram muito, né, sobre isso, né? Graça é o próprio Deus triuno dado a nós de graça para o nosso desfrute de tudo que Ele é e tudo que Ele tem. Isso foi de graça. Eu só preciso crer. Eu recebo.
Essas pessoas aí fora que estão exaustas, que não têm um pastor, que não quem cuide delas, precisa ouvir essa palavra, precisa ouvir o evangelho, para que a vida delas, assim como as nossas, tenha uma mudança, tenha uma transformação. Amém? Senhor Jesus, a graça se manifestou. A graça se manifestou. É por isso que nós estamos aqui nessa noite, que ela se manifestou para você. Ela se manifestou para mim. Senhor Jesus, irmãos, a graça se manifestou. Isso não é maravilhoso? Nós não temos que falar esse versículo com grande alegria. Ela se manifestou a alguns homens, não a todos, porque Deus não faz exceção. Todos os homens, todo aquele que crê, tem essa graça, recebe essa graça. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus. Então, irmãos, nós vimos aqui, né, que o Senhor semeou a palavra, e essa palavra, ela um dia, essa palavra entrou em nós e causou essa vida, nos trouxe vida, nos salvou. E hoje o Senhor espera de cada um de nós, que nós também semeamos essa palavra. Não é isso? O Senhor não quer que nós façamos isso? A grande pergunta é, o que você e eu temos semeado no coração das pessoas? Nós precisamos perguntar isso para Ele. Senhor, como eu tenho semeado? Isso precisa causar em nós, irmãos, um impacto da noite. Nós precisamos sair daqui convictos daquilo que o Senhor quer para você e para mim. Aquilo que Ele espera de você e de mim. Qual que é a vontade dEle? Não é salvar as pessoas? Ele escolheu você. Ele escolheu eu para pregar o evangelho. Para que Ele deu a visão do reino? Não foi para a igreja? Não foi para a igreja, irmãos? O Senhor deu a visão do reino para nós. Então, o que eu e você precisamos fazer é nos dispor nosso coração. É pedir para Ele, Senhor, o meu coração estava na beira do caminho, ou no solo rochoso, ou no espinho. Senhor, eu não sei, mas uma coisa eu sei. O Senhor tem poder para que esse coração seja transformado e possa ser encontrado numa boa terra todos os dias. Eu quero aprender a ceder cada centímetro desse coração para Ti, Senhor. Eu quero ser alguém que possa trazer fruto para Ti. Senhor Jesus. Amém, irmãos? Esse deve ser a nossa meta, a nossa escolha diariamente. Amém? Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Hoje muitos jovens saíram, né, para pregar o evangelho, a gente orar pelas pessoas. Irmãos, eu creio que muitas pessoas foram ajudadas. Ontem eu tive pedido de duas pessoas que me encontrou e pediu, irmão, ore por mim. Irmãos que não se reúnem conosco. Irmão, ore por mim, eu estou precisando muito. Ei, vou orar por você. É isso, irmãos, que nós precisamos fazer. Orar um pelos outros. Eu preciso da oração dos irmãos. Amém? Senhor Jesus, e o Senhor precisa de nós. Oh, Senhor Jesus, o Senhor precisa de nós. Foi para isso que Ele nos chamou, irmãos. Amém? Quero ler mais um versículo com os irmãos de Mateus 28, 18. Mateus 28, 18. Diz assim, Jesus, quem disse? Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Irmãos, então aqui está a nossa responsabilidade. E pregar o evangelho, ensinar para elas tudo aquilo que o Senhor tem falado para nós. Senhor Jesus, porque o Senhor espera de mim e de você, que nós como igreja possamos trazer para Ele material para edificação.
E quais são esses materiais? São as pessoas. Os irmãos nos ajudaram muito, né, sobre a questão do exemplo, materiais, né? Então, uma construção, né, tem os tijolos, tem areia, tem a brita, tem o cimento. Tem um professor nesse aspecto, que é o Maura, né? Então, para um concreto, primeiro se coloca areia, depois se coloca o cimento, mistura, isso manualmente, né? Depois joga a brita. Tá pronto o concreto? Não, precisa da água. Não é verdade? Precisa da água. Aqui, ó, quando nós olhamos para essa parede, você não vê mais nem o tijolo, você não vê aqui o cimento separado, nem a areia separada. Aqui está uma edificação. Todos aqui estão juntos, não é verdade? Edificados. Mas o que está ligando tudo isso aqui é a água. Sem a água, não tinha edificação. A água representa o Espírito, irmãos. É o Espírito que está nos edificando. É o Espírito juntos que está edificando. Isso não é maravilhoso? Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus. Mateus capítulo 20. Versículo 1. Diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa. Mateus capítulo 20, versículo 1. Amém? Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa, que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para sua vinha. Versículo 2. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-lhes para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados. E disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora sexta, e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 10ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivesse aqui desocupado a todo dia? Responderam-lhes: porque ninguém nos contratou. Então lhe disse ele: ide também vós para a vinha. Senhor Jesus. Então aqui, irmãos, o dono, né, casa representa o Senhor, né? Ele saiu de madrugada, 6 da manhã, que o calendário judeu começa, o dia começa às 6 da manhã e termina às 18 horas. Então ele saiu às 6 da manhã, né, que representa aqui o primeiro período, né, da igreja. Começou na era dos discípulos ainda. Os irmãos já nos trouxeram isso aí para nós. Mas o Senhor está nos falando de novo essa palavra, refalando para nós. Louvado seja o Senhor por isso. Senhor Jesus. O primeiro grupo de pessoas, os discípulos, o Senhor ajustou o salário deles, tá certo? A 1 denário. Olha só aonde que está falando sobre isso. Mateus 19, versículo 27. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? 28. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Amém? E todo aquele que tiver deixado casa, ou irmãos e irmãs, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Amém. Louvado seja o Senhor. Então aqui foi ajustado o salário, amém? Saindo pela 3ª hora, às 9 da manhã, que ele viu? Algumas pessoas na praça. A praça representa o mundo. Tá certo? Então estão desocupados. E disse:
O Senhor não falou assim, não, mas você está no mundo, não quero ser mais não. Não. Ele falou, vai você. Contratou ele de novo, vai para a vinha, vai me servir. Vai para a obra, vai servir. Tá certo? E eles foram. Certo? Senhor Jesus, tendo saído outra sexta e da nona, procedeu do mesma forma. Olha o versículo 5. Por volta da hora 1:10, ou seja, na última hora. Irmãos, interessante isso. Aqui o Senhor muda, né? Ele estava saindo de 3 em 3 horas, mas aqui ele sai faltando 1 hora para acabar, para encerrar. E ele vai lá. 1/10. Senhor Jesus, às 5 horas da tarde, às 17. Aí ele diz assim, por que estivesse aqui desocupado o dia todo? Ao que eles responderam, né? Eles disseram assim, porque ninguém nos contratou. Irmão, nós precisamos ver essa expressão. Porque ninguém nos quis ou porque ninguém nos contratou. Aqui o mundo é assim, ó. O mundo, a primeira coisa que o mundo faz quando vai selecionar trabalhadores, o que ele faz? Vai fazer recrutamento de pessoas. Eu pego o quê? Os currículos. É os piores que são selecionados? Não, os melhores. Os mais capacitados. Vem. E vai chamando. Aqueles incapacitados são chamados? Não, não serve. Mas aleluia. O nosso Deus é maravilhoso. Senhor Jesus, aqueles que estavam lá, o Zé Roberto da vida estava lá. Na última hora, ninguém queria, desprezado, rejeitado. Senhor Jesus, chegou para você e para mim e disse assim, vem, vai para a vinha. Irmãos, nós precisamos ver isso nessa noite. Senhor Jesus, sabe por que você está aqui nessa noite? Sabe por que você está aqui? Porque eu estou aqui? Porque Ele está chamando você, está chamando eu. Vai para a vinha, vai trabalhar. Tem uma recompensa para você. Qualquer recompensa, irmãos? Olha só como esse Deus, Ele é maravilhoso, Ele é rico em misericórdia. Olha só o que Ele vai fazer agora. Ao cair da tarde, versículo 8. Disse o Senhor da vinha ao seu administrador, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário. Começando por onde? Pelos últimos e indo até os primeiros. Irmãos, olha só a forma de Deus, olha que maravilha. Ele começou pelos últimos. Quando eu li isso aqui, eu fiquei dando pulo de alegria. Olha o versículo 29 de Mateus 19. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Há uma recompensa para você e para mim. Irmãos, você quer ir para a vinha? Eu quero ir para a vinha. Eu quero ser um com o Senhor. Eu quero desfrutar de tudo aquilo que Ele almeja que eu desfrute. Eu quero desfrutar de todas as riquezas que Ele tem para mim. Amém? Louvado seja o Senhor. Essa mensagem vai ser dividida em 2 partes e amanhã a gente vai dar a continuidade. Amém? Vou parar por aqui nessa noite. Louvado seja o Senhor. Amém. Possamos ficar de pé, irmãos, para a gente fazer uma oração? Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor nos ama de tal maneira, Senhor, que nós não conseguimos compreender, nós não conseguimos, Senhor, tocar nessa grandeza, mas nós podemos desfrutar.
Oh, Senhor, de todo esse amor. Obrigado, Senhor, por essa palavra nessa noite. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor falou para cada um de nós. Senhor, que essa palavra possa produzir em nós todos os frutos que o Senhor almeja. Senhor Jesus, abençoa cada irmão e irmã aqui. Abençoa os irmãos que estão em casa. Desperta cada um de nós para te servir. Senhor, nós recebemos novamente esse contrato. O Senhor nos contratou novamente. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado pelo seu grande amor. Senhor, nos leva para nossas casas em paz, desfrutando da sua plena salvação. Oh, eu não sei, Senhor, ou o mal ou bem. Senhor, mas uma coisa eu sei. Eu sei quem tenho crido. E estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Jesus é o Senhor. Amém.